Fala máquina, Britão aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre diagnóstico no TEP. Recentemente eu estava avaliando ali o grupo dos alunos. A gente tem um grupo, né, com os alunos do PS Zerado e muitos dos alunos são plantonistas, né, dão plantão, né, UPA, pronto-socorro, dentro do hospital, faz remoção. E aí no meio daquela, né, das mensagens do dia, tinha um caso que o aluno havia me marcado para eu avaliar, para eu dar uma opinião. E era um caso muito típico. Eu vou contar para você e você vai conseguir chegar na mesma linha de raciocínio que esse meu aluno chegou. Um paciente que ele atendeu por volta de uns 40 anos, que deu entrada sem outras queixas, apenas dispneia. E era uma dispneia de padrão súbito. Um rapaz meio jovem, 40 anos, né, com quadro de dispneia súbita. E aí ele fez vários comentários e no final ele colocou que ele havia suspeitado de um TEP e eu concordo, assim, por mais que seja isoladamente a dispneia, um quadro súbito faz com que a gente pense mesmo num tromboembolismo. A gente poderia imaginar que esse paciente estava com um quadro de trombose, por exemplo, e abriu, né, uma complicação com um tromboembolismo pulmonar. Seria bem razoável. Até porque sempre que a gente tem um sintoma um pouco desproporcional, né, e na real, dentro do pronto-socorro, a gente sempre deve assumir a postura de que, até que se prova o contrário, o que a gente tem na nossa frente é uma emergência. Então, nada melhor do que o seu primeiro diagnóstico ser o pior possível. E aí, dentre as discussões que os colegas estavam apresentando, eu perguntei se ele havia aplicado o critério de Wells e depois havia aplicado o critério de Perk. E ficou por aí. Logo depois ele me respondeu com Wells de baixo risco, completou a história do paciente. Realmente era uma coisa um pouco aleatória, não tinha nenhuma história prévia, né? Não era um paciente que tinha histórico, não era um paciente operado, que tinha viajado, não tinha edema, não tinha dor nos membros. Então era um paciente ali de baixo risco e que ele não tinha feito essa escala, não conhecia. E é exatamente aqui que eu quero comentar, porque é comum você atender esse tipo de paciente. Pode ser um diagnóstico diferencial em crise de ansiedade, pode ser um diagnóstico diferencial num paciente até com sintomas gripais, pode ser um diagnóstico diferencial em pacientes vítimas de trauma, pode ser um diagnóstico diferencial de uma série de coisas. E sempre que você suspeita de TEP, você deve encaminhar, você deve realizar o pré-teste, os scores de pré-teste, para você ver qual que é a probabilidade daquele paciente. Ou seja, na suspeita de TEP, a indicação não é diretamente a gente ir para a imagem, então tu vai tomografar todo mundo. Então a gente pode antes classificar esse paciente melhor para eu entender quem vai ir, por exemplo, para a imagem, quem vai ir para um dedímero, quem precisa de uma ultrassonografia se eu estiver suspeitando de uma TVP concomitantemente, quem vai precisar de anticoagular logo. E essa escala, a escala de Perk, ela vai ajudar a gente no paciente de baixo risco liberar ele para casa, né, se ou não houver outra suspeita, porque eu estou descartando o TEP. Exatamente, dá uma olhada, bota aí. Então, quando você estiver à frente de um paciente, né, que há a suspeita de tromboembolismo, você tem a suspeita lá, porém, ele é um paciente instável. Além de tudo, um Wells de baixo risco. E aí você vai aplicar essa escala. E olha que interessante, se essa escala negativar em todas essas respostas, por exemplo, esse rapaz tinha 40 anos, ele era um paciente que não estava taquicárdico, saturava bem, não tinha um quadro de hemoptise, não usava estrógeno, não tinha TVP ou TEV prévio, não era um paciente que estava em quimioterapia, não era um paciente que tinha cirurgia prévia, não era um paciente que teve que estar hospitalizado. Ou seja, ele não havia nem muitos fatores de risco, mas se eu aplico a escala, tá? E as minhas respostas são todas negativas, eu vou excluir TEP nesse paciente. Isso é muito interessante, tá? Primeiro, a taxa de erro aqui é muito baixa, taxa de 3%, e faz com que a gente ganhe um pouquinho mais de espaço para pensar em outros diagnósticos e às vezes não ficar preso e encaminhar esse paciente de baixo risco para uma angio-TC, por exemplo. Até mesmo num dedímero, né? Até mesmo para um dedímero antes de uma angio-TC. Então é uma escala que vale a pena se você não conhecia essa escala, algo que vale a pena estar no seu
no seu repertório aí de pronto-socorro. Você não vai usar tanto assim, porque graças a Deus o TEP não é um diagnóstico do dia a dia, não é um diagnóstico que a gente dá todo o tempo, principalmente no pronto-socorro, mas é sempre bom a gente ter em mente que o paciente com insuficiência respiratória, né, com quadro de dispneia súbita, que entra no pronto-socorro, uma das hipóteses diagnósticas é TEP. E uma maneira que você vai seguir esse atendimento é usar o score de Wells para poder classificar a probabilidade desse paciente ter um evento como este. E num segundo momento, você pode aplicar o critério de PERC para avaliar a exclusão do diagnóstico, né? Avaliar assim, olha, esse paciente tem uma probabilidade mínima de ser TEP. E aí você evita, por exemplo, de partir para um exame, até mesmo um dedímero, ou principalmente você partir para uma angiotomografia, que é um exame ali, além de um exame custoso, um exame que, né, você vai gerar todo um procedimento para que ele seja realizado, né? Vai envolver, inclusive, a utilização de contraste. Então é algo que a gente deve fazer com parcimônia, né? Não é um exame que a gente tria os outros na angiotomografia, a gente deve triar através do exame clínico, do exame físico, em alguns casos de exames laboratoriais, mas nesse caso aqui, principalmente, a gente percebe a importância do atendimento em si, atendimento inicial do exame físico. E aí foi interessante que no final esse aluno complementou exatamente essa mesma situação, manteve a investigação desse paciente. Ao final das contas, né, acabou se fechando num quadro mais de exclusão, numa possível quadro de ansiedade, um pico de ansiedade, porque não havia nenhum outro comemorativo, né, não havia nenhuma outra suspeita que justificasse aquele evento e havia uma associação, né, de um estresse emocional muito prévio. Então essa acabou sendo a resolução do quadro. Eu lembrei dessa discussão que teve no grupo dos alunos e resolvi trazer para cá. Eu acredito que pode contribuir com muitos de vocês também. Se você curtiu esse vídeo, você já sabe, então você tem que curtir, você tem que compartilhar e comenta aqui se você já usou alguma vez essa escala. Se não usou, provavelmente está a fim de usar. Beleza? Grande abraço para você.